Boa tarde. A mesa da Assembleia Geral deliberou, por unanimidade, rejeitar, isto é, indeferir, o requerimento que nos havia sido apresentado no dia 7 de janeiro do corrente, visando a realização de uma Assembleia Geral cuja ordem de trabalhos seria a destituição dos órgãos sociais com invocação de justa causa. Tratou-se, para esclarecer, de uma deliberação da mesa, não do seu presidente, porque a isso corresponde a distribuição de competências que está prevista no Estatuto. Esta rejeição tem fundamentos de forma e fundamentos de fundo. Os fundamentos de forma têm a ver com o processo mediante o qual as assinaturas foram recolhidas e a absoluta falta de garantias que corresponde a muitas dúvidas sobre quais os elementos, quais os documentos que foram disponibilizados aos subscritores, nomeadamente aos 383 subscritores que aqui podem ser considerados, no momento em que assinaram o documento. Porque, até das informações prestadas pelos próprios representantes dos requerentes, fica claro que o documento foi sendo alterado, fica claro que existe um requerimento e que existe um manifesto, como fica claro, nomeadamente pela referência que é feita ao adiamento do Congresso, que essa menção não era conhecida na data em que se iniciaram ou que se iniciou o processo de recolha de assinaturas. Portanto, a mesa ficou com dúvidas insanáveis sobre quais seriam os elementos ou quais terão sido os elementos que foram proporcionados aos subscritores no momento em que assinaram o documento que lhes foi entregue ou a folha que lhe foi entregue para a recolha de assinaturas. Portanto, por esta dúvida e porque nos termos dos estatutos o requerimento, um só requerimento e o mesmo requerimento têm de ser assinados por sócios e sócias que representem mais de 1000 votos, é fundamental garantir que estamos sempre e só a falar do mesmo documento, estamos sempre e só a falar dos mesmos textos, sob pena de haver mais do que um pedido, de haver mais do que uma causa de pedir. E isso, obviamente, seria uma forma de contornar o comando estatutário, que é muito claro. Um requerimento que tem de ser igual para todos aqueles que o venham a assinar. Esta razão é suficiente em si mesma para proceder ao indeferimento. Porém, a mesa não se quis ficar por esta razão de forma, que, repito, seria suficiente para indeferir o que nos era pedido. Mas quisemos aproveitar esta ocasião para analisar o próprio conceito de justa causa. E, sinteticamente, e mais uma vez, por unanimidade, convém dizer isto aos sportinguistas, para ganharmos alguma imunidade às notícias que vão sendo publicadas, uma vez mais, por unanimidade, deliberámos o seguinte. Os estatutos do Sporting impõem, nos termos que lá estão escritos, a justa causa para a destituição de órgãos sociais. Ora, essa justa causa tem de ser prévia à própria convocatória da Assembleia Geral. Porque se não fosse assim, estaríamos a esvaziar e a fazer letra morta daquilo que os estatutos dizem. E a transformar o conceito de justa causa previsto nos estatutos, que nos obriga a todos, nomeadamente à mesa, a transformá-lo numa coisa vazia, que seria uma causa qualquer. Isto é, qualquer grupo de associados, representando mais de 1000 votos, bastar-lhe invocar uma causa qualquer, independentemente da sua natureza, independentemente daquilo a que respeitasse, independentemente do órgão social a que dissesse respeito ou do membro do órgão social em concreto que visasse, uma causa qualquer para ter de haver uma Assembleia Geral. Ora, a mesa não partilha esse entendimento. A mesa entende que, se está nos estatutos que a Assembleia Geral tem como condição de convocatória a existência de uma justa causa, então a mesa tem de indagar se os fundamentos do requerimento constituem eles próprios uma justa causa. E o que é uma justa causa, na ótica da mesa? Uma violação grave dos estatutos do Sporting, que suscite a impossibilidade de continuação do mandato, essa sim a ser julgada pelos sócios. Isto é, os sócios, em face da ocorrência de uma justa causa, dirão que ainda assim o mandato prossegue ou o mandato é revogado. Repito que, se não fosse assim, estar nos estatutos a justa causa ou não estar nos estatutos a justa causa seria o mesmo. Isto é, seria destruído um conceito que, nos termos da lei, porque a lei permite que os estatutos acolham o conceito de justa causa, foi acolhido pelos nossos estatutos. E
ao fim e ao cabo, era como se lá não estivesse. Era como se não existisse. Portanto, a mesa entendeu, por unanimidade, repito, que é necessário que num requerimento deste tipo sejam apontadas violações que pela sua gravidade, violações aos estatutos ou à lei, que pela sua gravidade possam constituir uma justa causa e, nesse quadro, serem colocadas à apreciação dos sócios para que, confrontados com a existência de uma justa causa, deliberem se o órgão social continua ou se o órgão em causa vê o seu mandato cessado por revogação. Repito, isto é muito importante, porque a não ser assim, o conceito de justa causa seria extinto, como que extinto dos estatutos, porque a mesa não faria nada que não fosse apenas dizer ao seu Presidente, marca a Assembleia, seja qual for o pedido. E todos podemos imaginar a enorme variedade de pedidos que podem ser feitos. Desde que perdemos um jogo no handball ou um jogo no basquetebol, que o Presidente não visitou um determinado núcleo, não promoveu uma determinada iniciativa. Em concreto, e num quadro de grande lealdade e de grande transparência para com o universo sportinguista, explicámos detalhadamente o nosso ponto de vista, fundamentámos o nosso ponto de vista e analisámos ainda assim, embora pudéssemos pura e simplesmente ter indeferido por razões de forma, os fundamentos apontados. E constatámos que esses fundamentos, ou porque dizem respeito a uma entidade que não é o clube, que é a SAD, ou porque não incorporam violações dos estatutos, mas sim, alegadamente, o incumprimento de promessas eleitorais, o que se vê num plano político. Ou porque referem potenciais violações dos estatutos, das quais sobrariam apenas duas. Por um lado, temos a questão da gala, que é invocada e que deverá ser feita preferencialmente numa data e não o foi. E, por outro lado, o adiamento do Congresso, cujas circunstâncias conhecemos e que entendemos que não constitui potencialmente uma justa causa de destituição. Quero, por último, esclarecer que se trata de uma decisão jurídica, de uma análise detalhada, uma análise consistente, numa matéria que é obviamente controversa e que tem vários níveis de abordagem. Há quem entenda, num plano mais radical, que basta invocar uma causa qualquer para desencadear uma Assembleia, o que para nós, como disse há pouco, aniquilaria o conceito de justa causa, inutilizaria o conceito de justa causa, estar lá justa causa ou não estar justa causa seria a mesma coisa, exceto nos casos em que alguém pedisse uma Assembleia sem fundamento nenhum, o que também é difícil de imaginar e de divisar, que a Assembleia terá sempre um fundamento. Há quem no outro polo seja mais radical e diga que só se poderia levar à Assembleia uma justa causa depois de ou o Conselho Fiscal e Disciplinar ou um tribunal ter declarado que aquilo era uma justa causa e só então o assunto poderia ser colocado à apreciação dos sócios. Nós temos uma visão intermédia. Não é necessário que mais ninguém intervenha no escrutínio da justa causa. O que é fundamental é que a mesa faça uma filtragem para verificar se sim ou não os fundamentos do requerimento cumprem ou não cumprem as exigências dos estatutos que a todos nós obrigam. À mesa não compete especular sobre o que é que os requerentes, em função do indeferimento, poderão fazer. Mas faço apenas dois comentários. Em primeiro lugar, a mesa procurou divulgar junto do universo sportinguista não só a sua deliberação, mas os fundamentos da sua deliberação. Achamos que é uma deliberação bem sustentada, com razões jurídicas fortes e com uma lógica que é facilmente compreensível por quem a leia. Naturalmente que há pessoas que podem não estar de acordo. E num Estado de Direito democrático, as pessoas não só podem discordar, como podem acionar os meios que a lei lhes faculta para reagirem contra deliberações que são tomadas por quem tem a competência para as tomar e a legitimidade para as tomar. Neste caso, a mesa da Assembleia Geral tem a competência para tomar esta deliberação e a legitimidade para tomar esta deliberação. Se, da parte de alguém, houver um inconformismo relativamente àquilo que foi deliberado, e sabendo-se que no direito as interpretações não são sempre uniformes e que há várias opiniões sobre os temas, teremos de encarar isso com fair play, com tranquilidade, com civismo. É aquilo que me ocorre dizer. E penso que se nós lidarmos uns com os outros dentro deste quadro de convívio, não poderemos levar a mal que as pessoas reajam recorrendo aos meios que entendam que a lei lhes faculta para reagirem. Mas, naturalmente, não vale a pena especular sobre o que pode vir a acontecer. Hoje cabe-nos aqui informar o que é que deliberamos e porquê é que deliberamos. E quisemos fazê-lo de uma forma muito completa, de uma forma detalhada, para que toda a gente possa fazer o seu juízo e para que toda a gente possa conhecer o fundamento do que foi requerido
e a razão pela qual foi indeferido.